nós podemos trazer aqui dois conceitos a respeito de feminicídio, né? Feminicídio. Tem muita gente até que tem dificuldade de pronunciar. É uma palavra, né? Feminicídio, né? Então nós trazemos o conceito sobre dois aspectos. O primeiro deles sobre o conceito legal. Sim. E o segundo sobre a visão da psicanálise. Claro. Bom, sobre o ponto de vista legal, o feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado por sua condição de mulher, simplesmente pelo fato dela ser mulher, né? Geralmente, num contexto olha que terrível, né? Geralmente num contexto de violência doméstica, familiar ou de menosprezo à condição feminina. Portanto, sobre o aspecto legal, bem claramente, é um crime horrendo. Né? Bom, mas vamos ver sobre aí a ótica da psicanálise. A psicanálise entende que o feminicídio é uma expressão extrema de dominação e posse. O agressor não reconhece a mulher como uma pessoa, como um ser humano autônomo, com desejos e escolhas próprias. Quando ela busca a sua independência, rompe essa relação, né? Ou desafia o controle exercido sobre ela, isso pode ser vivido pelo agressor como uma ameaça intolerável ao seu narcisismo. O que é o narcisismo? O narcisismo é aquela pessoa que se acha o dono da verdade, o dono do poder, o mais belo, o mais sábio, o mais poderoso. Né? Em alguns casos, a violência surge como uma tentativa desesperada de restaurar um sentimento de poder que o indivíduo, o agressor, acredita ter perdido. Agora, por que isso tem se tornado preocupante, afinal de contas? Né? E é uma coisa que está muito assim, em alta, em voga, e é uma preocupação de todas as mulheres. Eu acredito que nós nunca tivemos tanta evidência relacionada a essa questão. Exatamente. Né? Então, o assunto tem se tornado preocupante, muito preocupante, diria eu, porque o número de feminicídio tem aumentado muito nos últimos tempos, de uma forma até assustadora. Né? Para você ter uma ideia, Raquel, em 2023, segundo a Agência Brasil, no Brasil foram registrados 1.438 casos de feminicídio. 2023, 1.438. Em 2024, 1.492. E, em 2025, 1.568. Né? Portanto, aí cerca de 4 casos por dia em 2025. Não é brincadeira. Então, trata-se da seriedade do tema. Né? Nós estamos assim, até deve ter uns estudos muito extensos para interpretar o que está acontecendo na sociedade, por que eles estão matando as mulheres assim de forma abusiva, absurda e sem sentido, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Um dado interessante também aí pesquisado pela Agência Brasil é que, pasmem, né? É um negócio assustador. 64,3% desses feminicídios foram de mulheres mortas dentro de casa. Né? O terror não está fora de casa, está dentro de casa. E 97% das mulheres, quase 100%, foram assassinadas por homens. Né? Não se tem a percentagem, mas provavelmente pelo próprio companheiro. E é estranho, às vezes eu fico conversando com algumas mães, amigas minhas, eu fico me perguntando, onde será que nós estamos, de alguma forma, falhando, porque a gente não está, de alguma forma, educando os nossos filhos homens a respeitar as mulheres da forma adequada, para que isso não continue acontecendo. Então, tem assim, eu já vi alguns estudos falando sobre a dominação, né? A dominação feminina, a forma com que as mulheres deveriam ser submissas, com que... Eu lembro que teve alguns estudos, e numa época antiga, as mulheres não tinham nem o direito de ser pessoa.
elas não tinham nomes, eram Maria de fulano, de ciclano, de beltrano. Depois que elas passaram a ter alguma autonomia, mas isso foi demorado demais. Então a gente entende o seguinte, já é uma tradição de se construir pessoas e mulheres submissas. Como que a gente desconstrói essa questão, né? E assim, a gente já nessa preocupação, entendendo que está dentro de casa, está com seu companheiro, está com a pessoa que você escolheu, quais são os principais alertas que podem indicar que um relacionamento está se tornando abusivo e perigoso? É interessante, Raquel, antes de responder objetivamente, né? Sim. É que esses números aí da Agência Brasil são casos registrados. Acredita-se que esse número é muito maior, porque algumas mulheres, né, algumas ocorrências, por medo, por pressão, né, eles não são registrados. Então, o resultado é muito pior, a situação é muito mais dramática, né? Agora, é importante considerar também o seguinte, existe a pergunta natural, né? Claro. Mas não existem mulheres que também, né, matam os homens? Sim. Sim, né? Mas é importante observar, seria talvez aí um hominicídio. Meu Deus, né? a palavra já... Sei se é um neologismo aí, né? Não homicídio, mas hominicídio. Mas é importante responder essa pergunta que sim, provavelmente existem. Mas não existem registros ou estatísticas de homens mortos por mulheres. E isso acontece tão raro, comparado, né, aí ao feminicídio, que não tem registro. E que bom, né? Felizmente. Né? Agora, quais são os principais alertas? Né? E como que pode se perceber que essa relação está se tornando abusiva e pode gerar o feminicídio? A psicanálise nos diz que a violência raramente começa por agressões físicas. É sempre pelas pequenas coisas. Por isso que, você lembra, né? Pequenas coisas acumuladas podem gerar um grande rombo, né? Então, é mais ou menos, posso trazer um exemplo típico aqui, né? Pode. É mais ou menos como o rompimento da barragem. A barragem não se rompe simplesmente, não rompeu, né? Não se rompe simplesmente, sabe, por estudos geológicos, geoestatísticos, né? E aí não se rompe da noite para o dia, vai dando sinais, e se não tomar uma providência, mais ou menos isso aí com o feminicídio. Vão surgindo algumas evidências, e isso vai gerando um processo, né, evolutivo até que, né, a barragem se rompe. Agora, quais são esses sinais que devem ser observados? São sinais importantes. Primeiro, ciúme excessivo e possessivo. Né? Existe um ditado que diz, bom, quem ama tem ciúme. Sim, possivelmente, né? Mas é uma coisa natural do ser humano sentir um ciúme, né, controlado, equilibrado daquela pessoa. Que dentro do limite sadio, né, Júlio? Eu acho que a gente tem que tentar buscar essa coisa sadia. Mas daí é que vem o termo, ciúme excessivo e possessivo. O que é um ciúme excessivo e possessivo? Né? Excessivo é como se tampasse a respiração da mulher. Ela não conseguisse mais respirar. Né? É como se não... Tipo um sufocamento? Sufocamento, tóxico, né? E possessivo. Você é propriedade minha, exclusivamente minha. Né? E tudo e qualquer coisa que você fizer, você tem que voltar a mim. Não, você não pode conversar, o homem, o machão, né, o macho, olhando para a mulher, você não pode conversar nem com outro homem. Porque aí você está me traindo. Não fala não, deixa eu aproveitar que essa questão do exemplo. Tem conhecidos meus que não pode ter, conhecidas, né, que não pode ter no seu contato contatos masculinos. Exatamente. Só tem contato feminino. Eu falei assim, gente, mas poxa, é um pouco excessivo isso também. E o contrário também é verdadeiro. Acho que quando a pessoa, o companheiro exige, né, ele ainda age nessa questão, ó, eu não tenho, não quero que você tenha. Poxa, que isso? A questão é que às vezes existem os dois lados, né? Algumas vezes ele diz, eu posso, porque eu sou homem. Aí vem o macho man. Eu posso, mas você não. Né? Agora, o segundo item.
controle excessivo sobre amizades. Quem são suas amizades? Eu quero saber. E se for homem, Não pode. já não pode. Né? Sobre roupas e atividades. Roupas, tem uma música, não sei se o Afrânio me ajuda, né? Que o cara fala, eu tenho ciúme até da roupa que tu vestes. Tem De quem é a autoria da música? Eu não guardo, não adianta. Agora é absurdo, o cara tem ciúme até da roupa que a mulher veste. E não é porque as outras pessoas vão olhar, é porque a roupa está nela. Não me lembro exatamente a autoria da música, mas me ficou. É Bruno Marrone. Bruno Marrone. A Fran está antenada. A Fran Mas tem o ciúme até da roupa que tu vestes, né? E de todas as atividades. A mulher já não pode mais nem sair de casa, ela tem que ser a dona de casa, né? Para cuidar unicamente dos trabalhos domésticos do marido e dos filhos. E a nossa geração não é assim mais. Só que cabe voltar ao seguinte, como nós estamos educando? Nós estamos educando os nossos filhos homens para poder dominar e as nossas filhas meninas para poder aceitar serem dominadas? Então, assim, tem que ter esse olhar também. Para poder fazer alguma mudança, a mudança ela tem que vir da base. Perfeito, Raquel. Aí vem a outra questão, né? O outro indício, o outro sinal, né? Necessidade constante de saber aonde a companheira está, a parceira. Eu já vi casos, inclusive, de marido colocar um aplicativo no celular da mulher, sem que ela saiba, e aí ele vai como um laser ali, com um radar. Não, você acredita? Tá recorrente isso. E a gente ouve falar realmente que as pessoas... Mas, poxa, que nível que está chegando o relacionamento humano? Porque tá errado, tem alguma coisa que não está batendo. Né? Eu acho que assim, poxa, cadê as relações sadias? Aonde que está? Né? E aí o que a gente observa é o seguinte, o indivíduo que toma uma atitude dessa, o problema não está com a outra, com a companheira, está com dentro dele, a insegurança dele é tanta, ele tem tanto medo de perder, ele é tão inseguro, que ele não vê outra solução a não se aprisionar. Né? É essa a questão. Outra é humilhações e desqualificações frequentes. Humilhações, né? A mulher é um ser inferior. Né? O homem, pensamentos absurdos, né? O homem foi criado primeiro e a mulher foi tirada da costela de Adão, portanto, aí justificam-se às vezes com alguns conceitos religiosos equivocados, que a mulher tem que ser submissa, né, que esse movimento feminista vai acabar com os homens. Pega apenas uma frase, coloca aquilo ali como sentido de tudo e aí você tem que levar a sua vida toda naquele segmento, só por causa de uma frase. E frases preconceituosas, discriminatórias. A gente vê no trânsito, muito comum, né? Um carro passa e comete uma besteira, o que se diz? É mulher. Você acredita que até nós, mulheres, agimos dessa forma? Às vezes, nossa, só podia ser mulher. Oi, aí eu olhava, tem hora que eu me vejo falando essa frase, opa, que você... Olha só, gente, não existe essa questão. Mas nós já somos criados nesse sentido. A gente já olha o outro com esse ar de discriminação, de menosprezar. É terrível, até nós, né? Sim. Até nós fazemos isso. Sim, mas aí vem o que você comentou muito bem, é que é uma questão de educação. Sim. Como que você, como mulher, foi educada? Que tipo de mensagem passaram para você durante a sua criação? Né? E tem uma série de consequências para isso aí, né? A mulher tem que ser mais recatada, a mulher, né, sexo é pecado, então a mulher tem que se manter, né, de uma forma decente, né, tem que ficar em casa aguardando o príncipe encantado, que é o complexo de Cinderela, né, onde a mulher foi feita para ficar ali aguardando que chegue o príncipe encantado para que um dia ela encontre um bom marido e vá viver feliz. E essa ilusão é terrível, ela é triste, porque a realidade, os príncipes estão em falta, está tendo muito sapo no mercado. Esse é o problema. Né? Outra questão, chantagem emocional, tadinho de mim, tá vendo? Você está judiando de mim. Nossa. Né? Você não cuida de mim, tá vendo aí? Você não cuida da minha casa direito, não cuida das minhas roupas, né? Olha que o padre falou, vai por aí. É a colocação de vítima e que julgando
a culpa para cima da outra. Né? Alternância entre, olha que interessante, meio bipolar, né? Digamos aí pela luz da psicanálise. Essa palavra é cruel, esse tal de bipolar, é para justificar um monte de besteira. Alternância entre agressividade e pedidos de desculpas, né? Em textos. Né? Eu bato e sopro. Né? Eu sou duro e depois eu venho como um anjinho pedir desculpas. E é incrível que não tem como você ter seguimento como uma pessoa assim, porque ela está sempre entre altos e baixos. Como é que você consegue dar seguimento a um relacionamento com uma pessoa dessa forma? Aí você percebe a dificuldade disso tudo, né? Ameaças de abandono, e aí tem uma questão muito forte aí, porque imagine uma esposa, com todo respeito, que foi criada, né? Foi formada, criada como uma relação extrema de submissão, ela não tem como sobreviver sem o marido, porque financeiramente e psicologicamente ela é totalmente dependente. Imagine se ela é ameaçada de ser abandonada. A vida dela toda ela se dedicou a isso, dedicou ao marido, à dona de casa, aos filhos. E se eu for abandonada, o que vai ser de mim? E aí o maridão vai dizer, olha, né, você se cuida, senão eu vou te abandonar. Né? De suicídio, se você me abandonar, eu me suicido. Ou, mais ainda, eu me suicido e te mato. Que é pior, a gente tem visto situações assim. Vinganças e vai por aí. Então, esses são indícios muito fortes que necessariamente têm que ser observados. Fica aí a dica para as mulheres. Se você tem um companheiro, um marido, um esposo que está enquadrado nesses indícios aqui, esteja muito atenta, porque é muito sério. E uma preocupação, realmente, quando a gente traz esse tema, é justamente por isso. Porque quem está dentro da situação, às vezes não tem a luz para interpretar que aquilo não está bacana, que aquilo ali é uma violência, que a forma que a pessoa está falando não é adequada. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitas campanhas dentro, né, das mídias sociais, e a gente tem esse reforço de interpretar que se ele age dessa forma com você, isso é violência. Então, assim, hoje está tendo muita informação, mas ainda não chega. Não chega, de repente, aquela pessoa que já está incrustada naquela situação e que não percebe. De repente, fala assim, não, isso é amor excessivo. Porque tem essa questão, né? Eu faço isso porque eu gosto de você demais, então eu estou te protegendo. E é muito esse caso de proteção. E na hora que você vai ver, não é proteção. Houve uma época que a própria justiça, e teve alguns casos aí, né, de feminicídio, também justificados pela própria lei, né? Que era o assassinato, o crime em defesa da honra. Poxa, gente. Né? O marido se sentia traído, ou às vezes estava sendo traído mesmo. Né? Não vamos entrar nessa polêmica. Né? Mas justificava o seguinte, eu estou me sentindo traído, eu fui traído, isso me dá direito de matar. De matar. O amor em defesa da honra. Poxa. Né? Então, essas questões, e a lei, algumas vezes, né, de cunho machista, de influência machista, chegou a defender essas questões. O que é triste, e o que a gente já percebe é o seguinte, isso já vem de muitos anos, e a gente tem que buscar mudar essa situação. Então, analisando toda essa questão do feminicídio, por que muitas mulheres, Júlio, permanecem em relacionamentos violentos, mesmo diante de tanto risco? Então, é importante a gente ter em mente aí, a gente tomar muito cuidado para não fazer julgamento precipitado dessa mulher envolvida nisso. Claro. Né? Porque a tendência é, mas você é muito burra, né? É masoquista, gosta de apanhar, então isso é um julgamento precipitado. A psicanálise, né, entende que grande parte, né, daquilo que a gente chama de consciente, que a gente reage, na verdade, é regido pelo inconsciente. Sim. E às vezes a gente não tem ciência, né, não tem a exata consciência, se posso dizer assim,
Né? Por que a gente reage assim? Né? Então, a mulher muitas vezes está ligada ao parceiro, não apenas pelo amor, mas por expectativa, medo, dependência emocional, né? História familiar. Nós dissemos aí a família patriarcal, né? No modelo que ela foi criada, e esperança de mudança. Né? E nesse caso aí, o que pode acontecer? Né? Respondendo a pergunta, por que muitas mulheres permanecem? É muito interessante realmente essa pergunta e vale a pena refletir. Né? Bom, primeiro, baixa autoestima construída ao longo de anos de desqualificação. O que é baixa autoestima? Parece meio esquisito, é baixa alta. Mas Baixa autoestima. Entenda-se que esse auto é de A-U-T-O, não de A-L. Isso, não de altura, né? Sim, mas de auto própria, né? Sim. Então, o que a pessoa entende? Eu não sou nada. Eu sou um apêndice, um simples apêndice do meu marido, do meu companheiro. Sem ele eu não existo. Né? Eu fui criada dessa forma, eu entrei nesse relacionamento numa tendência da compulsão à repetição, Sim. que a própria psicanálise explica isso, né? E eu simplesmente sou um nada. E dentro dessa questão, eu sou uma desqualificada e tudo que ele fala, age ou diz de mim, ele é o Todo-Poderoso e eu sou um nada. Só fazendo uma abertura nessa questão de repetição, o que pode acontecer também, que a gente vê muito, isso é reincidente, de a mulher observar que realmente esse relacionamento é abusivo. Eu vou separar, separa. Aí vive um período que está de aceitação e um monte de situações, depois ela arruma uma pessoa idêntica, igual, a pessoa faz a mesma coisa, ela está lá naquele relacionamento que a pessoa também é abusiva. Como que se entende, como que se interpreta isso, Júlio? Então, é o que eu disse agora no princípio. A psicanálise tem um estudo, né, que a gente chama de compulsão à repetição. Né? Então, se eu fui criado ou criada, né, em uma família onde o pai era o patriarca, o big boss, o grande chefe, e aí que é importante, inconscientemente, porque a psicanálise, a base da psicanálise é o inconsciente, a psicanálise freudiana, né, inconscientemente eu vou arrumar um parceiro que seja, né, igual àquela figura paterna que eu tive. E eu vou arrumando indefinidamente. Se esse não deu certo, e não vai dar certo, né? Normalmente não, eu vou tendo aí uma compulsão à repetição. Até que um dia eu descubro, e aí vem a questão da terapia, da psicanálise, né? Eu descubro, peraí, não, eu tenho que quebrar esse ciclo. O que é quebrar ciclos viciosos, né? É tão difícil quebrar o ciclo vicioso. Exatamente, compulsão à repetição. É o que a psicanálise trabalha. Mas é importante entender, como eu disse, que a base da psicanálise é o inconsciente. Sim. Então, aí a gente entra na questão lá do julgamento. Nós não podemos julgar, porque é inconsciente. Quando algumas pessoas me perguntam sobre a questão da psicanálise e da psicologia, eu leiga, que não estudo muito essa questão, mas o Júlio está aqui e pode falar com muita propriedade. A psicanálise, ela trabalha com ferramentas mais ativas, mais no presente, mais para resolver a sua situação atual e, de alguma forma, te encaminhar nesse sentido, da atualidade, do que está acontecendo. Eu leiga, respondo assim. E a psicologia, ela trabalha muito o seu passado, você volta muito ao que acontecia com alguma questão do passado que te machucou, e você vai trabalhando isso para você não repetir também e tentar se reinventar a partir desse conhecimento, a partir do conhecimento que você adquiriu com coisas que passaram. Aí alguém fala assim, mas e aí? O que você me indica? Para muitas questões, a psicanálise é mais ativa. Eu falo assim, olha, prefira, se você quer um resultado mais rápido para entendimento,
a psicanálise tem mais ferramentas. Raquel, na verdade, são formas, são abordagens, eu diria, absolutamente não divergentes, complementares. Né? A psicanálise, como eu disse, a base da psicanálise é o inconsciente. Sim. Né? É como o Freud, nos seus estudos, né, ele tinha lá a primeira tópica, o que ele dizia? Que dizia que o nosso aparelho psíquico, não é o nosso cérebro, Sim. aparelho psíquico, e pergunta-se, aonde está esse aparelho psíquico no ser humano? Não existe. Psicanálise é a análise da psique. Psique para a psicanálise é a alma, é o espírito, é a mente. Então não está no cérebro, é o espírito, é imaterial. E o Freud dizia que a nossa psique é como um iceberg. Imagina um iceberg. O iceberg tem uma pequena ponta em cima. Sim. Todo mundo sabe que é um iceberg, é aquele bloco de gelo enorme, normalmente nos lugares frios, né? Sim. Extremamente frios. E ali acima você tem uma parte visível. O Freud disse que esse é o consciente. É o que nós fazemos conscientemente. Eu estou aqui porque conscientemente, desde algum tempo, nós estamos nos programando para trazer esse tema. Sim. Né? E marcamos um horário, usamos os meios de transporte, tudo conscientemente. Mas essa é a menor parte, segundo Freud. Abaixo disso tem o inconsciente, que é aquela parte maior, enorme do iceberg. E observe que essa parte do iceberg ela é submersa, você não enxerga. E o Freud dizia, esse consciente, essa parte pequena, na verdade, quem rege toda essa parte consciente é o inconsciente. E aí ele diz, bom, o que a psicanálise se traz é colocar para cima de forma visível esse inconsciente, que você não enxerga. E você, aí com a psicanálise, você começa a trazer isso para fora. Né? Entre o inconsciente e o consciente tem uma parte aí que é o pré-consciente, né? Que tem uma transição entre os dois. Agora, como forma esse inconsciente? Grande parte, a maior parte dele, é o que você trouxe com muita propriedade. É a forma que nós fomos criados desde a geração no útero materno até a idade adulta. Sim. Se houve uma gravidez não desejada, né, uma relação conturbada, agressiva, violenta durante a gravidez, isso vai formando já, né, o inconsciente desse ser que foi gerado. A psicanálise vai trazer isso para fora. E é algo muito profundo, né? Que tem a ver muito com o tema que nós estamos falando hoje. Então, aí vem a questão, né, da segunda ponto aí, né? Por que muitas mulheres permanecem? O medo da solidão. Se eu perder esse relacionamento, eu vou ficar sozinha, eu não vou conseguir mais ninguém. Que é isso, né? Não. E acontece muito. Eu falo que o problema maior é o seguinte, o mercado também não está tão bom assim. A gente tem percebido que o caráter... Aí entra a outra questão que você traz, o mercado não está bom assim, tão bom assim, mas é a questão que vem a dependência econômica. Sim. Grande parte das mulheres ainda, infelizmente, vieram de criação patriarcal, onde elas não têm uma profissão. Qual que era a forma antiga, né, de se classificar, e não nenhuma depreciação com relação a isso, absolutamente, nenhuma discriminação, mas você ainda hoje usa, qual que é a sua profissão? Eu sou dona de casa. Dona de casa que não recebe nada. Sem nenhuma depreciação, porque o trabalho doméstico tem um valor enorme. Mas, se ela deixa de ser dona de casa, ela sente um vácuo. É o dependência econômica. Né? O sentimento de culpa. Nossa, isso é terrível. Então, o relacionamento está deteriorado, né? É porque a culpa é minha. Eu não sou uma boa esposa. Faltou alguma coisa em mim, tal, etc. Eu tenho que melhorar. Né? Esse sentimento de culpa associado à baixa autoestima, já que eu não sou nada, né? Já que eu não tenho nenhum valor, eu sou um nada perante essa figura, esse homem que é um todo-poderoso, eu não sou nada, eu tenho culpa. Né? Idealização do parceiro, olha que legal. Ele é o cara, né? É o cara. Ele tem uma profissão, ele tem um status,
ele tem um carro bonito, ele é reconhecido na sociedade e eu não sou nada. Eu sou a sombra daquela É. pessoa. E você sabe que existem muitas pessoas que é a sombra da outra pessoa. E ela se coloca naquele lugar e se encaixa naquele lugar. E tem horas que até discute para não sair daquele lugar. É engraçado, né? Mas E você imagina, Raquel, você está muito bem, agora você imagina um narcisista sabendo disso. extremado. O que é o narcisista? Como já disse, é aquele que diz, eu sou o fodaço. Isso. Aí tem uma mulher desse jeito. E tem uma mulher com baixa autoestima. Acabou. É anulação total. É a supremacia do homem macho sobre, né, uma figura feminina, baixa autoestima com sentimento de culpa. É anulação total. É muito sério essa questão e essa análise que nós estamos fazendo sobre esse tema que é tão importante, que é o feminicídio, e quando o amor dá lugar à violência. Nós temos que ter esse cuidado, né, com as nossas mulheres, como mulheres, a gente também tem que ter esse olhar com as nossas companheiras, de buscar, tentar auxiliar de alguma forma. E até trazendo esse tema para a rádio, o rádio que tem as ondas, né, que chega a todos os lugares, é também uma forma de alertar a todas as mulheres sobre a importância, né, de se cuidar, de elevar sua autoestima, de buscar ajuda. Então, eu até aproveito, né, falando sobre a ajuda, o que os familiares, né, amigos e vizinhos podem fazer ao perceber que uma mulher está sofrendo violência? Então, muito boa pergunta. Eu só queria complementar anteriormente. Sim, né? claro. Finalmente, por que as mulheres permanecem? É só reforçando, né? É porque é uma questão de repetição. Veja bem, aos olhos da psicanálise, repetição inconsciente, de baixo, né, da ponta do iceberg, né, de modelos relacionais vividos na infância. Você imagina, desde o nascimento, desde a concepção, essa mulher, ela foi criada para ser submissa. Para entender que o marido é a cabeça, que é o provedor. Existe isso ainda, né? Com o certeza. marido é o provedor. Né? Às vezes a gente está em casa e fala assim, opa, mas quem é que é o provedor aqui? Né? E ela foi criada dessa maneira. Então, é uma repetição constante. Né? Onde não se abre espaço para que esse ser humano, essa mulher, realmente seja uma pessoa vitoriosa, profissionalmente, socialmente, familiarmente, como mãe e como esposa. São direitos dela. Né? E aí gera essa compulsão à repetição inconsciente. Agora, entrando aí, né? O que os familiares, os amigos, os vizinhos podem fazer? A primeira atitude fundamental, que inclusive é a base da psicanálise, do tratamento psicanalístico, é escutar sem julgar. A gente tem uma concepção, uma frase muito famosa aí, que ao invés da gente ter muito curso de oratória, a gente tem que fazer curso de escutatória. Temos 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais. E normalmente, né, a gente quer falar. Né? E uma mulher chega com um problema desse tipo, eu já vou logo acusando e julgando. Né? Então, escuta, né? Sem julgar. Porque essa pessoa, essa mulher, essa vítima, ela naturalmente já está com a baixa autoestima e já se sente culpada. Se você já fizer um julgamento, você vai atrapalhar muito mais. Com né? certeza. Eu tenho atendido, né, ultimamente, aí, como psicanalista, algumas, né, esposas, mulheres, e uma das frases que muito me toca, e eu acho tão proveitoso isso, é que, puxa vida, aqui eu sou ouvida, sem julgamento, sem censura, sem certo ou errado. Só de eu poder falar sem ser julgada já é um grande passo. Com certeza. E assim, o julgamento também já está incrustado, né, nas pessoas. É muito comum as pessoas já irem já julgando.
Teve um dia que eu tô assim com uma amiga minha, ai, poxa, eu cansei de pegar e catar pedra para ficar julgando as outras pessoas. Para que você vai fazer isso? Para que você vai perder seu tempo de ficar apontando para os defeitos do outro, ou até os seus próprios defeitos? Eu acho que tem que ter esse outro olhar, né? De não buscar esse caminho, porque esse caminho é muito doloroso, é muito triste você interpretar que você julga outra pessoa e, ao mesmo tempo, aquela pessoa que julga, ela também se julga. Então, Raquel, muito interessante. Repete esse gesto aí que você acabou de fazer aí com a sua mão. Você já entendeu. Quando a gente faz assim, julgando o outro, mas você está errado. Isso. Você é culpado. Tem 3 voltados para cá. Sim. Então, uma das bases fundamentais da psicanálise é a ausência total de julgamentos. E a pessoa se sente livre, sem censura, para falar o que vier na cabeça, não tem certo ou errado. Né? Ela se sente envergonhada e fica confusa. Né? Comentários como, tá vendo? Eu te avisei. Nossa. Né? Por que você não sai dessa relação? Como se fosse simples. Se às vezes a gente não consegue resolver os próprios problemas, eu tenho a solução para o seu problema. Eu resolvo você. Então, é muito fácil dizer, não, mas então sai fora, você é muito burra. Poxa, né? Olha o julgamento, olha a depreciação. Né? Então, isso tende a piorar muito mais a situação. Né? Do ponto de vista psicanalítico, é importante. Então, vamos lá. Primeiro, oferecer acolhimento. De braços abertos. Né? Eu estou aqui para ajudá-la. Nós estamos aqui para ajudá-la. Acolher. Né? Segundo, validar o sofrimento. O que é validar o sofrimento? Né? Entender é a relação que a gente chama de empatia. Se colocar no lugar do outro. Sai da sua cadeira e senta na cadeira do outro. E valida, entende o sentimento do outro. Né? Isso de extrema importância. Terceiro, demonstrar disponibilidade para ajudar. Eu estou aqui aberto, não para te julgar, te cobrar, dizer certo ou errado, o que você tem que fazer, mas eu estou aqui simplesmente para te ajudar. Sim. Eu gosto muito de uma frase, eu sempre uso, e um dia, nem me lembro mais de quando passei a usar, né, mas eu me lembro que era uma frase muito famosa do Dom Luciano, né, grande Dom Luciano, Deus que o tem em bom lugar, trabalhei com ele um bom tempo. Mas ele dizia, quando ele atendia um telefone, que ele encontrava as pessoas que o procuravam, sim, a frase famosa dele era, em que posso ajudar? Como eu posso ajudar você? Olha que abertura num primeiro papo, né? Quando a pessoa te procura pedindo ajuda, antes que ela peça ajuda, você pergunta, em que posso ajudá-la? E essa palavra salva. Tem horas que a pessoa está tão desesperada e ela precisa de alguém para poder estar ali do lado. E assim, você se abrir e perguntar, eu posso te ajudar em algo? E aí vem a primeira questão, é o seguinte, muitas das vezes essa pessoa só está precisando ser ouvida. Ela não está querendo nem que você fale, ela só precisa de ser ouvida. Né? A psicanálise evidentemente vai mais além. Né? Que vem aí a psicanálise, a análise da psique, da alma, né? Do espírito, da mente. Né? A psicanálise ouve e faz uma análise da mente. E aí vem o lado técnico, né? Da questão. Né? Bom, incentivar, aí acabei de dizer, né? Incentivar a busca por apoio profissional e jurídico. Sim. Fundamental. Você como amigo, familiar, você ouvir, você já deu a sua grande contribuição. Mas é preciso, necessariamente, na maioria dos casos, que essa vítima, né, essa mulher, ela busque um apoio profissional no sentido, né, psicológico, né, aí tem a psicanálise, tem a psiquiatria, etc, etc, né, e às vezes o jurídico, para que ela procure essa ajuda. É porque é um caminho mais acertado, né? Perfeito. O respeitar o tempo da mulher, sem abandonar a preocupação com a sua segurança. Porque não dá para você não pode, já disse acima, que dá para chegar para uma vítima e dizer, olha, separa, ou mete nele a porrada, revida. Não. Que é pior ainda. São coisas absurdas.
Né? Na verdade, a psicanálise trabalha muito também o seguinte, que a solução dos problemas humanos está dentro do próprio ser humano, não no outro. A resposta para os problemas humanos está dentro do próprio ser humano. O psicanalista é um mero facilitador desse processo. Né? E isso, evidentemente, tem uma questão de crença divina aí, né? E aí é uma questão de crença, volto a dizer, que a solução está dentro de mim. Mas e Deus? Onde entra nisso? Bom, Deus é o ser divino e supremo, absoluto, infinito, que me deu todas as competências para que eu possa resolver esse problema. E aí é um casamento perfeito. Era isso que eu ia falar sobre essa questão, que a gente consegue encontrar essa resposta dentro de si, né, com a ajuda, né, do Ser Supremo, mas nós estamos vivendo numa vida muito corrida, que tudo acontece atropelando, que nós não paramos, né, para poder observar essa questão. E é isso também que é até um artifício, né, para que as pessoas não se conheçam e também não analisem a sua vida para buscar uma melhoria contínua. Exatamente, Raquel. E, por último aí, né, essa atitude aí, esse aconselhamento é comunicar situações de risco às autoridades competentes. Se você está sendo ameaçada realmente de morte, né, e ameaçada verbalmente, muito claramente, de agressão física, recomenda-se, evidentemente, procurar aí autoridades competentes para que tenha uma prevenção, antes que o balão estoure, antes que a barragem se rompa. Com certeza. Nós temos o DISC 180, né, o 180, que é aconselhável, né, a todas as mulheres que sofrem alguma violência ou alguém, né, que esteja presenciando essa violência, que souber dar os dados adequados, né, o endereço, o que está acontecendo. O 180 deveria ser o canal eficiente para ajudar neste caso. Só que a gente sabe que ainda está muito longe, né, da gente alcançar esse objetivo, dele ser tão eficaz, que ele vai ajudar todas, mas ele existe, esse canal ele está lá, você pode fazer a denúncia, você pode de alguma forma buscar auxílio, né, para resolver essa situação. De todo, né, existem as delegacias. Eu acho que a gente tem que falar, principalmente no nosso interior, né, Mariana, a nossa cidade, ela não está assim com uma delegacia direcionada somente para as mulheres. Então, mas existe, né? Pode procurar a delegacia também, a polícia, denunciar da melhor forma. Existem outros canais que podem amparar. Aqui em Mariana, eu até pesquisei, mas não alcancei, né, êxito nessa questão sobre o acolhimento das mulheres em situação de violência. Mas a gente depois, quando souber direitinho, a gente repassa também para complementar esse tema. Mas em Ouro Preto eu sei que tem mulheres, né, que são da área, né, tem delegadas, tem policiais femininas que acolhem essas mulheres e que de alguma forma levam também acolhimento e proteção. Então a gente sabe que tem esse acompanhamento. E, Mariana, eu fiquei desligada, infelizmente eu não consegui. Eu não estou bem certo aí, Raquel, mas creio que sim. Foi aberto um centro de referência em relações humanas. Foi criado esse centro de referência aí. Depois a gente pode pesquisar um pouco mais. Com certeza, a gente traz essa informação. Mas Mercês, Rua das Mercês, ali, esquina, eu esqueci o nome da rua ali, descendo a Rua das Mercês, tem um centro de referência ali na esquina. Olha que né? Depois aí, através até da rádio, aí a gente pode estar divulgando isso com mais propriedade. Aliás, seria muito bom, Raquel, fica aí a sugestão, para convidar aí o nosso colega aí da Academia Mariana Cidentas, o Dr. Saulo Camelo, Com certeza. né, para que ele possa conduzir aqui uma entrevista, reforçando até numa sequência a esse trabalho nosso aqui, para ele explicar como é também esse trabalho deles. Né? E é bom que leve informação à população também, né? A gente está tratando de um tema que é importantíssimo, recorrente, e a gente percebe que faltam informações, né? A gente percebe que faltam informações. Porque esse centro foi criado recentemente também. Então gente... é um trabalho de divulgação e a rádio daria uma contribuição enorme fazendo uma Com certeza. Né? Vamos aproveitar. Abrindo então. um espaço. Né?
Pode ter certeza que a gente vai fazer esse convite. Então aqui, olha, já são 10 horas e 53 minutos, já nos preparando, né, para finalizar a nossa apresentação de hoje. Nós estamos com uma última questão aqui, falando desse tema de hoje, que é o feminicídio, né? Quando o amor dá lugar à violência. E aí, para finalizar a questão, quais são os caminhos para a prevenção, né, do feminicídio e onde as mulheres podem procurar ajuda? Nós já falamos, né, sobre essa questão desse novo local em Mariana. A gente vai se aprofundar um pouco melhor para depois a gente até trazer, né, o responsável. Mas, tirando essa questão, aonde mais ela pode procurar ajuda? Falamos do 180, né, que a gente sabe que é um canal nacional, mas existe um outro local? Perfeito, Raquel. Bom, importante ressaltar novamente que é o seguinte, a prevenção, ela começa muito antes da agressão física. Sim. Né? É um processo proativo. Né? Envolve educação emocional, construção de relações mais igualitárias e reconhecimento precoce, né, dos sinais de violência. A psicanálise contribui muito ao mostrar que muitos comportamentos violentos estão ligados à dificuldade de lidar com a frustração, a perda, a rejeição e os limites impostos pelo outro. Uma sociedade que estimula o diálogo e o reconhecimento da alteridade tende a reduzir as condições que favorecem a violência. Isso de uma maneira geral. Agora, é fundamental, objetivamente, buscar rede familiar e de amigos. Né? Familiares realmente conscientes, maduros e amigos da mesma forma. Cuidado com essa questão de amigos aí. Esse negócio está muito deturpado. A pergunta é quantos amigos você tem no Instagram, não é isso? Nossa, por favor. Então, cuidado com isso aí. Quantos amigos você tem no Face? Olha o dedo das mãos, né? Cuidado com isso, né? Atendimento psicanalítico, né, para essas questões. Por quê? Muitas das vezes os dois, o casal, eles já estão misturados, já estão envolvidos em uma relação tão deteriorada, tão conflitante, que eles não conseguem resolver sozinhos. E entra num impasse terrível. E aí sim vem a ajuda de um psicanalista que pode ajudá-los nesse trabalho. Existem ferramentas, existem técnicas para isso, né? Eu desenvolvo esse tipo de trabalho e, né, sem nenhuma modéstia, é um trabalho extremamente eficaz. Né? Então, procurar ajuda aí nessa linha. Delegacias especializadas, nós já dissemos aqui desse centro, né? Você disse aí que falta uma delegacia, né, específica para mulheres. Não sei, né? Fica aí até a pergunta. Centro de referência para mulheres, aí nós citamos esse centro, né? Serviços de assistência social e medidas protetivas previstas em lei. Né? Existem algumas medidas, aí a lei oferece proteção, aí tem a lei do afastamento, né, que o agressor não pode se aproximar da vítima, etc. É a medida protetiva. Medidas protetivas, perfeito. Né? Então, essas são algumas aí das sugestões, né, de caminho procurar. A essência é, não espere o leite derramar. Verdade. Né? Mulheres, estejam atentas. Por quê? Né? Algumas, infelizmente, algumas ocorrências, infelizmente, são fatais. E aí não tem retorno mais. Quando a gente vê, né, o companheiro, o agressor, né, partindo para a agressão física e até o assassinato. E às vezes não só da mãe, mas inclusive a gente já viu casos desses aí, e os próprios filhos também pagarem por esse problema. O que é muito triste, né? A gente vê uma família ser total destruída por causa de despreparo, por falta de acompanhamento, por entendimento também. Tem muitas questões, né, Júlio, que a gente também não consegue ter informações. Às vezes você pensa assim, nossa, poxa, aquela família é tão bonita, aquele casal se dá tão bem, e depois a gente vai descobrir situações, e muitas das vezes a gente descobre tarde demais.
Então, fica aí a dica, fica aí esse aviso também, para que a mulher que se identifique nessa situação, que ela realmente busque ajuda, porque nem todo mundo vai conseguir identificar. Às vezes nem a própria pessoa identifica, quem dirá as pessoas que estão à sua volta. Então, se você identificou que existe alguma situação recorrente e que tem alguma coisa que não está legal, de acordo com o que nós tratamos no programa de hoje, procure realmente ajuda, que sejam os familiares, os amigos, que seja a questão já jurídica ou psicanalítica, mas não deixe de fazer algo. O importante é que você tenha uma ação que te ajude, né, que te oriente e que de alguma forma traga luz, né, para a sua situação e para que evite também a violência já ativa, né? Porque a gente percebe que pelo que nós estudamos hoje, a violência ela já vem de forma abusiva com palavras, com outros tipos de intervenção, que não é somente a violência em si, que é aquela caracterizada e que a gente visualiza. Então, eu agradeço ao professor Júlio, ao Afrânio, né, pela disponibilidade do tempo da gente colocar esse tema aqui hoje. Agradeço a todos os nossos ouvintes que acompanharam a nossa programação. Nós já estamos finalizando aqui. O Júlio vai deixar uma mensagem final sobre esse tema. Eu quero aproveitar a minha fala aqui para mandar um grande abraço para todos que estão acompanhando, em especial para o Luiz Zacarias, né, que está lá ligado, acompanhando a nossa programação. Eu já até falei, viu, Afrânia? Eu falei com ele lá em mensagem off. Vamos aguardar você para fazer um programa juntos aqui na Rádio Web Juntsal Produções. Então, aqui ele fez uma música, eu vou colocar para você, fez uma música em homenagem à nossa amizade. Eu achei isso maravilhoso, uma homenagem muito significativa para mim. Então, daqui a pouquinho a gente vai colocar. Muito obrigada, viu, Luiz, pela companhia, pela audiência. E a gente sabe que a gente tem pessoas do outro lado esperando, né, a nossa programação. E a gente espera, né, que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque tem temas que realmente ajudam e muito para que as pessoas se interpretem e busquem ajuda. Tá, então, Júlio, muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Deixa sua mensagem final sobre o tema de hoje. Então, Raquel, eu realmente aí, reforço, né, esses agradecimentos aí a você pela bela condução aí da entrevista, né? Ao nosso querido Afrânio aí, com a Ginsol, né? E a todas essas pessoas que estão aí nos assistindo, para que se tornem também parceiros nessa luta, né? Aí contra o feminicídio. Agora, eu diria aí como mensagem final que a psicanálise ela entende que ninguém pode ser tratado como um simples objeto de prazer, de dominação, de poder do outro. Né? Não é à toa, né, com todo respeito aí, que as pessoas estão começando a criar pet. Verdade. Né? Mas é porque, né, ali você está tratando com um ser que, né, teoricamente, ele não te perturba. Ele te obedece em tudo, ele é submisso. Né? E ser humano não pode ser tratado como um simples objeto do desejo, do poder e do prazer do outro. Toda relação saudável, ela propõe um reconhecimento da alteridade. O que é alteridade? Que existe um outro, como eu, que pensa, raciocina, tem suas crenças, seus valores, e eu tenho que aceitar, né, as pessoas como elas são. Amar como é? Devemos amar as pessoas como elas são. Isso não significa que você vai concordar com tudo que ela faz, mas amá-la, né, dessa forma. Né? Isto é, do direito do outro pensar, do direito do outro desejar e viver sua própria vida. E não que ele viva a vida que eu quero. Né? Agora, isso aí tem uma profundidade muito grande. Né? A proposta nossa aqui é muito ousada, tentar esgotar esse tema aqui nesse nosso papo aqui, né, de uma hora. Né? É muito profundo, mas eu aí, né, se alguém quiser se aprofundar nesse assunto, se algum casal estiver precisando aí de ajuda, identificar, né, aí algumas evidências que trazemos aí. Eu sou psicanalista integrativo,
especialista em terapia de casais. E se alguém tiver precisando de ajuda e quiser se aprofundar, fica aí o meu contato, é 31 99345 0515. Muito obrigado e um excelente final de semana para todos. É isso aí. Nós que agradecemos, viu, Júlio, né, por esse tema que trouxe bastante luz, né? É tão importante a gente tratar de temas sensíveis à nossa sociedade e buscar entendimento das outras pessoas também sobre a importância desse tema. Aproveito então, agradeço novamente a todos os nossos ouvintes. Continuem na nossa programação. O final de semana vai ser extenso, né? Temos programação ao vivo e continue acompanhando a Rádio Web Ginsol Produções. Um excelente dia para todos. Continue na nossa programação. Terminamos no ao vivo aqui, mas continuamos aqui com as ondas sonoras, levando música boa e informação para todos vocês. Até logo para vocês. Bom dia. Agora são 11h04. Rádio Web Ginsol Produções, Vila São Vicente, Passagem de Mariana. Aqui, vai.